E, cara, é impressionante que o jogo da seleção brasileira se tornou algo tão irrelevante que o que mais chamou a atenção foi que durante a transmissão do Luiz Roberto, narrador, ele deu a informação de que a CBF já estaria acertada com o Ancelotti e que ela está disposta a esperar ele até janeiro do ano que vem ou até mesmo até metade do ano que vem, que é quando termina a temporada europeia. Que é o mais provável. Sim. Então é mais um ano esperando o Ancelotti. Exatamente. E aí isso divide opiniões porque, cara, eu acho que, né? assim, hoje a seleção brasileira, para ter uma mudança brusca de fato, teria que mudar e trazer um treinador diferente, porque os nossos treinadores de fato já estão parados no tempo. Sim. Eu só gostaria de destacar de fato que a gente tem que dar sempre um voto de confiança para os nossos, e eu acho que se fosse para escolher um hoje seria o Fernando Diniz. Também, eu já venho falando isso faz um tempo. Te chamaram de louco. Me chamaram, inclusive eu. A quem interessa calar essa voz. Mas eu acho um negócio interessante que, assim, um dos argumentos mais utilizados, tanto por profissionais da imprensa quando vai essas pesquisas, né, com torcedores na rua, ele não conhece o futebol brasileiro. Mas eu vou te falar que eu acho uma parada boa e vou usar um exemplo do que aconteceu. Em 2019, foi quando o Flamengo trouxe o Jorge Jesus. Que não conhecia o futebol brasileiro. E que é ruim na cabeça dessas pessoas, porque o que elas querem dizer quando elas falam isso? Que ele não conhece o jeito de jogar, que ele não conhece o nosso calendário, o que pode funcionar. E eu até entendo esse argumento, mas eu também acho que o outro lado tem que ser levado em conta, que ele não traz os vícios do futebol brasileiro. Então eu acho que se você trouxer alguém de fora que não tem esses vícios, tem mais a ganhar do que a perder. O Jorge Jesus foi isso, por exemplo. Eu vi uma outra crítica que era tipo assim, ele não conhece jogadores brasileiros, mas qualquer jogador qualquer técnico de seleção que assuma uma seleção, ele vai conhecer, obviamente, mais os jogadores europeus do que de fato da nacionalidade que seja a seleção que ele vai assumir. Sim. Por quê? Porque os campeonatos europeus são os mais vistos, né? Vamos tentar dar um exemplo aqui. Um técnico argentino, por exemplo, se assume alguém, por exemplo, o Sampaoli, que é chileno, já assumiu a seleção argentina. E né? foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Mas assim, quando ele assume, ele vai ter, claro, mais conhecimento dos jogadores que jogam na Europa. Né? Então o Ancelotti, quando ele for chegar, se de fato for ele vai ter esse conhecimento de jogadores na Europa. Principalmente os que ele já treinou, né? Que já treinou Militão, Vinícius Júnior, Casemiro, né? Principalmente os que já jogaram no Real Madrid, né? No Milan, quando ele treinou o Milan, ele já não... Atual não tem ninguém, porque ele foi treinador de grandes jogadores como Ronaldo Fenômeno, como Kaká, Cafu. Então ele gosta de jogadores brasileiros, né? Que era um negócio que falavam de quando consideraram o Zidane nunca foi de se dar muito bem. E outra, Carrasco, o Ancelotti, ele é italiano. Sim. O Zidane é francês e foi o Carrasco. Nosso, né? 2 vezes. Então acho que era uma péssima escolha. Mas assim, existem nomes da CBF hoje que são Ancelotti, que é o primeiro, número 1, eles dizem que é o plano A e o plano B. Sim, né? Não, exatamente isso. As entrevistas do presidente da CBF diziam que não existe plano B. Que o plano A e o plano B de fato são o Ancelotti. E depois vem Abel Ferreira, Jorge Jesus, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Basicamente são esses 5 que são os cotados para a seleção brasileira hoje. Mas eu acho que Dorival não é técnico de seleção. Eu acho que Fernando Diniz não é técnico de seleção também. Acho que não. Né? Mas ele teoricamente ainda é o melhor técnico que a gente tem no Brasil. Sim. Mas é engraçado que o trabalho do Diniz, todos os trabalhos que ele teve, todos os times que ele assumiu teve aquele boom, estagnou e decaiu. Que numa seleção não aconteceria porque não tem uma competição a longo prazo, que geralmente cai na questão física e tudo mais. Você sempre pega jogadores no auge, né, em disposição física e tudo mais. Mas assim, eu acho que o Dorival, por exemplo, cogitado pelo bom trabalho, eu acho que hoje no São Paulo ele tem a oportunidade de criar o nome dele como não sendo um apagador de incêndio, como um técnico a longo prazo. E ele já está fazendo um bom trabalho, já mudou o São Paulo. Sim, com certeza. E a gente tem uma brincadeira aqui, o Rodolfo já participou aqui do canal com a gente, que se o Dorival não assume São Paulo ia cair esse ano. Acho que sim. Acho que pode-se dizer isso, acho que não é errado. Eu acho que o São Paulo não ia ter esse caminho trilhado como o Dorival tá trilhando agora, né? Sim. Né? Então, assim, a seleção, eu acho que assim, o grande trabalho da CBF, além do treinador, escolher o treinador, é reintegrar o vínculo com o torcedor brasileiro. Eu acho que esse é o principal desafio da CBF hoje. Tanto que a gente tá comentando de seleção e em nenhum momento a gente falou do placar do jogo, que é um amistoso com a Guiné que não serve de o nada. amistoso, assim, a grande crítica do amistoso é o seguinte:
você levar um jogo para um país onde foi racista com o jogador brasileiro. Foi um plano idiota. A Espanha foi racista com o Vinícius Júnior, vamos fazer um amistoso lá. É um plano ridículo. Sim. Né? Tanto que deu errado. Tanto né? que deu errado, que teve racismo antes do jogo. É aquele negócio que a CBF postou, com racismo não tem jogo. Teve racismo e teve jogo. Teve racismo e teve jogo. Então assim, e tem uma outra crítica assim para fazer também com a Espanha, mas teve um jogador da Guiné que joga no Valência, sofreu racismo em La Liga. Sim. E não teve medida nenhuma, que é o zagueiro de Akibi. E ele fez essa crítica sobre esse amistoso que, quando foi na vez dele, ninguém fez nada. Mas, obviamente, o Vinícius Júnior é um jogador bem mais midiático, bem mais importante mundialmente, né? Fazendo essa comparação com o zagueiro da Guiné e do Valência. Mas não tinha como... A real é a seguinte, qualquer momento de racismo ele deve ser combatido imediatamente. Sim. Né? Infelizmente, a gente precisou um jogador com uma mídia muito grande para ter algumas coisas que, para mim, não vão servir de nada, essas circunstâncias que aconteceram, as consequências que aconteceram com o Valência e o que a Liga adotou, né? Sim. Não vai mudar nada, vai continuar. O Vinícius Júnior, se continuar na La Liga, nessa próxima temporada, ele vai sofrer de novo. Vai, mas não tem dúvida disso. Não, porque o problema não é só o torcedor, os jogadores desrespeitam ele em campo também. E a mídia local trata isso como se fosse algo banal, como se fosse culpa do próprio Vinícius, né? E aí a outra... eu até vi hoje o jogo Espanha-Croácia, teve a final da Nations League, né? Sim. O Ansu Fati joga no Barcelona. Também ele tem a visibilidade de um Vinícius Júnior. E... Por que na Espanha não tem racismo? Teoricamente, assim, a gente não vê nada acontecer contra o Ansu Fati. Porque o Vinícius Júnior, ele é muito mais ousado, tem muito mais habilidade, parte pra cima, faz gol e dança. É brasileiro. Né? Então, essas são as respostas, assim, porque de fato incomoda o La Liga, o Vinícius Júnior incomoda a La Liga. Sim. E o placar de menos, né? O Cruzeiro de 4-1, jogo feio, jogo chato. Sei, isso que tu falou, né? O Ancelotti pode trazer essa vontade. Mas tu não acredita no ramonismo? Jamais. O ramonismo... Tu lembra quando o Ramon assumiu o Vasco da Gama e teve o ramonismo? Sim. Tu lembra disso? Lembro disso. Mas, cara, assim, eu acho que o que tu falaste de resgatar é muito importante, porque lembra quando o Tite assumiu a seleção? Que ali por uns 5, 6 joguinhos... A gente sentiu que tava voltando, porque né? ele jogou legal, e é legal ver a seleção jogando de um jeito que a gente gosta de ver. Então, assim, quando esse brilho da seleção volta, eu acho que todo mundo ganha, cara. Né? Quando a gente fica adulto... Óbvio que a gente torce mais pelo nosso clube que pela nossa seleção, mas é legal que a nossa seleção ainda empolgue, que dê vontade de ir no estádio, torcer, de ver uma Copa do Mundo com mais gosto. Então, precisa voltar esse brilho, cara. Precisa voltar essa vontade de ver a seleção. E agora eu vou te dizer outro ponto que eu discordo do Ancelotti na seleção. Ele não é um técnico ofensivo. Não. Nunca foi. Não. Nunca foi. Real Madrid não é um time ofensivo, ele é um time que é estratégico, né, que sabe que quando tá com a bola no pé consegue criar, e sem a bola volta todo mundo, né? E então pragmático, eu diria. Sim. O Milan, que ele foi campeão, foi tão vitorioso, que a gente lembra da trinca no meio campo, 3 volantes, tá? Gattuso, Seedorf, Pirlo, Kaká, Armando e na frente Crespo, Shevchenko, né? Então assim, 3 volantes, 1 meia, 2 atacantes. Cafu jogava na direita, é o lateral mais defensivo que ofensivo. Sim. Né? Ele colocava um zagueiro pela esquerda, que era o Maldini, aí tinha lá dentro Nesta e o outro não vou lembrar agora de cabeça. Então, assim, nunca formou times ofensivos e o Brasil não vai conseguir trazer esse DNA de fato de volta com o Ancelotti. Mas tem a gente tem muito a ganhar com o Ancelotti, sim, mas que a gente não espere aquele Brasil ofensivo, que vá pra cima, que brinque, que pedale, que... Cara, mas eu vou te perguntar, quando foi a última vez que o Brasil foi assim? 2002 não foi assim. Olha, 2006 o quadrado mágico não foi assim. Olha, eu vou te dizer que 2006 a gente tinha gosto de ver pelos craques que jogavam a seleção brasileira. Mas era um bando em campo. Era um bando porque não tinha treinamento, né? Mas é isso que eu tô falando. O Ancelotti, ele é pragmático, mas ao mesmo tempo, todas por exemplo, equipes... se o Ancelotti tá assumindo o quadrado mágico, não joga os 4. Não, até porque quem tinha que jogar de titular era o Adriano e não o Ronaldo. O Ronaldo tava mas aí não ia jogar os 4 com o Ancelotti. Não ia ter o quadrado mágico.
Provavelmente ele ia meter o Gilberto Silva, porque o volante naquele quadrado mágico era Gilberto Silva e Zé Roberto. Sim. Provavelmente ele ia colocar mais um volante ali. O Emerson não foi pra aquela Copa que se bateu, não foi essa Bateu. Copa? Foi nessa Copa, né? Foi 2002. Foi 2002, né? 2002, Não, 2006 eu não lembro quem era o banco do volante, mas eu sei que tinha o Juninho Pernambucano também, Sim. que provavelmente poderia começar com o Juninho Pernambucano, porque ele Tanto que no jogo contra o Japão ele joga bem. e ele não é um volante de fato, mas também não é um meia, é aquele meio campo mais que de fazer a transição com o meio campo com o ataque, né? Então, provavelmente ia ser 3 volantes, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká. E o Ronaldo no banco. Sim. Mas ainda seria um time gigantesco. Mas Ainda só- tinha o Robinho também, que estava numa Sim. temporada, numa fase muito boa também, né? Sim. Mas só realmente um técnico que não tem esses vícios pra poder fazer isso. Porque senão, se fosse aqui, burro, colocou o Ronaldo Fenômeno no banco. É o exemplo pipipi, agora popopó. que a gente tem do Filipão assumindo o Galo. A gente fez um Rios colocou na rede social, inclusive, falando sobre isso. E aí lá eu até comentei, a galera até curtiu, porque eu comentei que o Galo vai voltar a jogar o futebol dos anos 80. Sim. Né? Um futebol mais pragmático, mais lento, mais defensivo. Sim. E o Hulk talvez passe fome. Que a bola não pode não chegar. Provável. Mas eles não passam fome no Brasil porque o Galo só faz gol de pênalti. É verdade. E quando não faz de pênalti não é gol dele. E ele reclama. E mesmo assim. Exatamente.